E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E a você, religioso, que aqui adentrar o canal, já aviso que é um canal onde eu contesto todo o sistema religioso. E você tem aqui o livre-arbítrio, de acordo com as diretrizes do YouTube, de escolher ficar aqui ou escolher ficar preso ao sistema religioso, e aí você tem centenas, se não milhares de canais que vão te impregnar a grande mentira, a grande farsa do sistema religioso, se você não tiver coragem para ouvir os ateus, para tentar se libertar dessa maldição que te foi imposta quando criança, quando mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, você foi condenado sim a acreditar em uma farsa, uma grande mentira criada pelos romanos, pois o cristianismo nada mais é do que o Império Romano disfarçado, né? Uma divindade criada pelos romanos, monoteísta, para controlar todo o império e se expandir por todo o mundo e destruir outras religiões consideradas agora pagãs, porque tinham que pagar ao cristianismo, né, sob pena de morrerem ao fio da espada. E assim são criadas as religiões. Aqui nós entramos dentro da Bíblia, da história das religiões, todas elas falam mais do cristianismo pela simples razão de ter nascido em um país escravizador cristão, de grande maioria cristã, e do livro Bíblia, que é o livro adorado por eles, a farsa criada pelos romanos, ao qual os direitos autorais pertencem à Igreja Católica, porque a Bíblia, Novo Testamento, Nova Aliança Fajuta, foi criada pelos cristãos para os cristãos, nos concílios, né? Criada ali apenas para, né, conter a guerra judaica, pois o Império Romano, ao se expandir e tomar outras terras, também tomou, né, terras de outros deuses, né? Curiosamente, um Deus que teria criado tudo, todos, o universo, jamais se apresentou para toda a humanidade. Então, sociedades antigas criam suas próprias divindades. Muitas delas politeístas, com vários deuses, panteões, né? Mas se percebe desde então, desde o faraó Akhenaton no Egito, que o monoteísmo é muito mais eficiente para controlar a grande massa. E aí, o povo hebreu, o povo judeu, cria, né, lá com o rei Josias no Templo de Jerusalém, forja-se ali o livro Deuteronômio, onde o rei Josias coloca seu próprio nome lá, para criar as diretrizes da nova divindade Yahvé, que seria monoteísta, agora único Deus. Porque, para quem não sabe, lá no Antigo Testamento, na Gênesis, no capítulo 1, é o Deus criado pelos hebreus, o Deus El, e não existe só ele. Tanto ele criou a sua esposa Aserá, que era a serpente, para quem não sabe, ela tinha a serpente, ela criou a serpente, pois a serpente, pessoal, lá do Jardim do Éden, é uma grande mentira. Quando é criada uma divindade, então divindades muito mais antigas são transformadas em demônio para ser a dualidade, a rivalidade, para você ter medo daquela divindade que pertence a outro povo, e aí você agora correr para que foi recentemente criada. E assim foi criada o El. O El criou a sua esposa Será e o filho deles, dentro da Bíblia, o Senhor é Baal na realidade. Então quando chega lá em Canaã, que nem tampouco o Abraão, nem tampouco o Moisés, né, existiu, né? Mas entrando dentro da farsa, da mentira, fazendo no faz de conta do religioso, né, na fantasia da criança religiosa. Então entramos dentro dessa Bíblia, quero que você entenda, crente. O fato de falar em Abraão, em Deus, em Yahvé, em Javé, em El, em Adonai, Jeová, Jesus, Maomé, não significa, e todas as outras religiões, tá? No hinduísmo lá, Brahma, Shiva, né, Vishnu, né, tantas outras divindades, né? São, na realidade, né, homens criam deuses e não deuses criam homens. Isso sempre foi do começo de toda a humanidade. Na evolução humana, o ser humano não tinha noção, né, das coisas e aí atribuía a algum ser imaginário. É tanto que o Deus, na etimologia da palavra, chama-se Papai do Céu, porque continuam sendo criança e não quer evoluir por si só. E a religião é um obstáculo para a evolução, né? Temos aí um país aí altamente religioso agora, né? Onde, inclusive, a religião sempre foi extrema-direita, altamente ligada a, ao governo de extrema-direita perigoso. O governo de extrema-direita, para vocês terem ideia, né, o nazismo era extrema-direita, né? A direita diz que não, porque quer negar, mas é mentira. O Adolf Hitler era, sim, extrema-direita.
ele era católico ferrenho e foi amigo do Papa, tá? Foi muito amigo do Papa, né? Há algumas histórias aí até que ele teria pago quantias muito absurdas ao Vaticano, em ouro, para que o Vaticano não se intrometesse ali na guerra, né? Afinal de contas era contra os judeus, e eles ainda tinham esse perrengue com os judeus, apesar de hoje estarem meio a meio assim, né? É tanto que teve aí um secretário aí do governo aí, que recentemente foi expulso, porque fez ali uma apologia ao nazismo, sabe? Porque eles sempre estiveram ligados, né? O presidente Dentinho, né? Que inclusive colocaram o presidente Dentinho, né? O Recruta Zero seria ainda muito mais inteligente do que o Dentinho, porque o Dentinho é um verdadeiro idiota dentro da história do Recruta Zero. Mas colocaram o Dentinho, né? Então, né, ele foi tirado, porque o governo, não pense que o nazismo era de esquerda, quem diz isso é um grande mentiroso, tá? Sempre foi extrema-direita. Então esse sistema todo sempre está alimentado, né, pela religião. Todos os imperadores, faraós, eles sempre têm o sacerdote ao seu lado para comandar a grande massa à base da pirâmide, né? Alimentá-las com ilusão. Mas eles sabem, na realidade eles sabem, porque são uma quadrilha perigosa, sacana, escrotos, na realidade escroques, né? Que extorque o suor dos pobres coitados, né? Imagine uma senhora subir uma escadaria de 200 degraus de joelho, né? E o sacerdote lá em cima no ar-condicionado, esperando aquela pobre criatura que está pagando a promessa para mais seres imaginários, né? Então, pessoal, a religião é isso. É uma grande fantasia que você, né, sentado em um templo, num banco frio de templo ou igreja, lá em cima está o sacerdote bem vestido, porque ele tem que estar sempre bem vestido, que é para impressionar, né? O pobre coitado está lá, de camiseta rasgada, chinelo no pé, sabe? E dando do seu suor o pouco que ganha para sustentar o luxo desses caras e um governo sacana de extrema direita, né, que vê tudo isso, sabe dessa farsa toda, dessa fantasia toda, mas sobrevive com o sacerdote. É tanto que o Napoleão Bonaparte, né, ateu, certa feita, perguntado por um papa se ele conseguiria governar sem Deus, ele disse: sem Deus eu posso. Ser um sacerdote, não. Porque o povo é alimentado com ilusão, para não se revoltar diante de tanta tragédia, de tanto sofrimento. E a mídia prega esta bosta, essa mentira, essa farsa. A gente vê todo dia a mídia pregando essa grande mentira. Deus isso, Deus aquilo, Deus porra nenhuma. A gente vê os absurdos acontecer. Crianças sendo estupradas, mortas, levadas para outro país, tirando órgãos, acidentes terríveis, né? E aí vem dizer que foi Deus, né? Deus que salvou um quando morreu 100. Foi milagre ter aquele ter escapado, sabe? E quanto aos outros, mistério, é vontade de Deus. Diz que Deus é bom, não conhece a Bíblia, cara. Não conhece a Bíblia. Definitivamente o crente não conhece esta porcaria desse livro podre, sujo, que não serviria nem para lavar, limpar, sabe? Na falta de papel. Um livro completamente insignificante e todo plágio, porque o povo hebreu não teve sequer a capacidade de criar sua própria divindade. Plagiou tudo, assim como o cristianismo. Criou ali o Jesus Cristo apenas para conter a guerra judaica, começa a se forjar a partir do imperador Vespasiano. Para que os judeus seguissem a divindade agora dos romanos, eles inventam também a tal da Trindade, que é muito mais antiga e referências solares. Aí criam a tal da Trindade para dizer que o Deus dos judeus, olha, o seu Deus é o nosso, que renasceu agora no Império Romano. Só que não colou, os judeus não aceitaram, né? E é tanto que teve ali, né, muitas atrocidades e vem tendo ao longo da história, porque essa religião criada essa divindade criada pelos hebreus semitas do deserto, povo que parava de tenda em tenda como nômades, sem terras, né? Ali nas montanhas do deserto ao sol escaldante, que uma terrível inveja das outras civilizações muito mais antigas, prósperas, que tinham suas próprias divindades, e não era uma só divindade, eram várias divindades. E, no entanto, não guerreavam tanto quanto as religiões criadas, a divindade criada, né, por esse povo, que no começo, como falei, era monoteísta. E aí, então, o povo hebreu, né, cria
um Deus para eles próprios. Sociedades antigas, pacíficas, davam origem a deuses pacíficos. Já não é o caso, não foi e nunca será o caso da divindade criada pelos hebreus, um povo bárbaro primitivo do deserto, né? Que cria uma divindade, agora sob a bandeira dessa, sob a bandeira desta divindade apenas para ter a razão, o motivo, né, para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir, dizendo está em nome desta divindade toda poderosa, Senhor dos exércitos, uma conotação de guerra, invasão e morte. Muito sangue escorre, né, dessas três religiões. Há que se dizer, judaísmo, cristianismo e islã, que guerreiam até hoje por uma tal de uma terra santa, né? Foi muita morte ao longo do tempo. E guerreiam com outras religiões também. Perseguem, matam, até hoje, nos dias de hoje, né? Assim como o Josué, o Abraão, o Davi, o Moisés invadiam outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos, né? Diz que quem veio para matar, roubar, né, e destruir foi o diabo, né? Então o diabo seria o próprio povo escolhido desse Deus que criou todos e agora faz uma acepção de pessoas, cria um povo para entrar em outras terras e matar outros seres humanos que teria sido criado por ele próprio. Então esse povo vai e ainda leva as criancinhas, mata tudo, queima, deixa, né, só o pó da terra. E aí leva as criancinhas virgens para serem abusadas, estupradas, até que os soldados abusassem. E quando abusassem, bastava soltar, porque a grande divindade maravilhosa, bondosa, narrada pelo crente, logo lhe dará outra terra para que eles invadam e pratiquem as mesmas atrocidades. Isto é o que é religião. Esta grande porcaria da humanidade. E a única solução, a única fronte de batalha para combater isso são os ateus, né? Considerados hereges. Muitos de nós foram mortos pela igreja, né? Inquisições, cruzadas para invadir outras terras, a mesma coisa que o povo hebreu, a mesma coisa que o povo judeu, invadir, matar, roubar, pilhar e destruir o cristianismo também e o islã também. Sinta-se satisfeito com todo o sangue que escorre na sua mão, seu crente babaca. Esta porcaria desse Jesus que veio para colocar em dissensão, né? Agora há pouco perdi um amigo de infância, um grande amigo meu, né? Porque o cara entrou para dentro desse sistema, sabe? Tá fanático, né? E me mandou um Salmo 23 querendo me converter, faz tempo que ele tenta. E eu coloquei apenas que era uma grande farsa. Então ele disse, não me mande mais, né, não me mande mais respostas anticristãs, né? O cara não conhece nada da Bíblia dele, não conhece nada da história dessa porcaria dessa religião. Não me mande mais, né, resposta anticristã. E aí me bloqueou. Sabe? É para isso que serve essa bosta desse Jesus que diz que veio para pôr em dissensão. Leia Mateus do 10:34 até o 10:38. Não pense que cuidei que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas sim espada. Vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? E aí segue-se, né? Aquele que não negar... acho que eu tenho aqui o texto. Só um minuto, pessoal. Aqui, Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a porcaria que o Jesus veio trazer. Destruir famílias. Essa religião maldita, desgraçada, principalmente o protestantismo, que está crescendo no Brasil, né, vai ultrapassar o catolicismo. Vai ultrapassar, eu já dizia isso há muito tempo. Na realidade já ultrapassou, sabe? Mas também o ateísmo está crescendo, né? E muito. Os países desenvolvidos, a grande maioria já é ateu, né? E crente, se prepare, né? A batalha é longa, sabe? Mas nós não vamos deixar vocês alienar a humanidade, não. Destruir mais do que vocês já destruíram, não, viu?
porque o protestantismo ainda é pior do que o catolicismo, né? No seu fanatismo, eles são fundamentalistas, querem seguir a Bíblia à risca. Agora vai seguir a Bíblia à risca? Segue Números 31, né? Manda matar mulheres, crianças, idosos, cortar grávidas ao meio e pegar as criancinhas virgens e estuprá-las. Vai seguir Número 31? Diz que esse teu Deus é bom, seu Zé Ruela do crente do caralho. Ele, se existisse, se ele tivesse existido, e o tal do diabo existisse, demônio, satanás, que são só palavras, não significam nada, né? Nada em questão de ser, não é nenhum ser físico ou imaterial. São apenas palavras. E na tradução, assim como o inferno, traduzido de sacanagem, né? Então segue Isaías 45, 6 e 7, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente do sol que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ele precisa avisar que não há outro. Por que esse Deus precisa avisar que não há outro? Porque esse povo, quando criou, já sabia que tinha milhares de outros deuses em outras cidades que ele pretendia invadir. E essa ordem aqui é para o povo deles, seus babacas. Para o povo que seguia isso aqui. Sabe? Não era para toda a humanidade, não. Essa ordem aqui, desse povo que criou essas normas, essas regras, esse Deus, era para o povo deles. Você é do Brasil, cara. Ele continua dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor que inclusive é Baal. Então ele é o próprio diabo, o próprio demônio, é o próprio teu Deus, seu babaca. Que na realidade é esse povo perverso, brutal do deserto, né? Inclusive quando ele diz aqui que ele é único, né? E não há outro, né? É como eu falei, porque existiam milhares de outras divindades, mas o crente tem uma cabeça, eu acho que ele foi feito do barro mesmo, né? O próprio Papa Leão X, o líder do cristianismo, disse, como eu vou mostrar aqui, que Cristo é uma farsa, uma fraude. E o cara continua seguindo essa merda. Sabe? O crente tem realmente a cabeça, ele foi criado realmente de barro. Inclusive, pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos, né? Esse vídeo aqui vai ser sobre os crentinos comentam, né? Eu vou já entrar no vídeo, não se incomoda não, tá? Guarda um pouquinho aí. Eu vou fazer uma série sobre este livro aqui, ó. Os Orixás no Brasil. Ele está em português e em inglês, né? Este livro aqui, ele começa desde a chegada, só um resumo aqui, um breve resumo. Desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, com interesse apenas no pau-brasil, né? Inclusive trocava por ninharia, né? Pente, espelho, essa besteira toda e enganava os índios. E foram se chegando devagarzinho, se espalhando pela costa brasileira. Tinha nem interesse no Brasil. A verdade é essa. Portugal não tinha interesse e não tinha condições financeiras. Mas a França, quando começou a chegar aqui, eles viram que poderia perder o pedaço. E então descobriram também que aqui havia ouro, prata e pedras preciosas. E aí quando eles começam o combate, né? Primeiramente, né? Matando os índios, os jesuítas, né? E fundando as capitanias, né? Inclusive a capitania aqui de Pernambuco. As capitanias foi um verdadeiro desastre, né? Só teve 2 capitanias que funcionaram, que foi a de Pernambuco aqui, de Duarte Coelho, inclusive parente meu, né? Ancestral meu, o Duarte Coelho, que por sinal, né, parente dele também era um líder da capitania aqui da Paraíba, né? Que chamava-se João Coelho. Inclusive fizeram uma reforma aqui numa igreja aqui, numa catedral aqui, quando arrancaram o piso, acharam o caixão dele embaixo lá como Capitão Mor. Capitão Mor era o governador, né? Governador da província da Paraíba. Então era João Coelho. E Duarte Coelho foi a capitania que funcionou. Foi a de Pernambuco, né? Ali cana-de-açúcar e tal, tudo mais. E teve outra que funcionou também lá para o sul, né? O resto falhou, né? Então os franceses começaram a se aproveitar disso e dominar, né? O Brasil, querer conquistar no lugar dos portugueses. Foi aí que, né, os portugueses, né? Primeiramente, né, os portugueses estavam matando os índios, os jesuítas, né, obrigando-os a aceitar o Deus deles que veio de navio para o Brasil, né, e inclusive trouxeram várias pessoas para colonizar o Brasil, né, ali bandidos, vagabundos,
né, para trabalhar aqui, para colonizar. Mas como é que vai colonizar sem mulher, né? Então estavam pegando as Índias. Aí o que é que acontece? Trouxeram uma remessa de mulher lá de Portugal para os caras aqui, porque os índios estavam se revoltando e ali começou a matança e tudo mais. Os índios se aliou com os franceses, depois os franceses, né, os índios mudaram de lado, com um chefe tribal lá mudou de lado, ficou do lado dos portugueses para expulsar os franceses, e aí conseguiram expulsar os franceses e por aí vai. Este livro aqui, ele fala sobre as divindades africanas. Quando chegou aqui no Brasil? Então entra desde a chegada dos portugueses aqui até os navios negreiros que trazem os escravos e com eles os deuses africanos. É o que eu vou mostrar. Para vocês terem ideia, tem a Gênesis africana. A Gênesis africana, pessoal, ela é praticamente a do Brasil. A do Brasil é, digamos assim, a dos cristãos, né? Dos judeus. Com uma pequena diferença, né? O Deus supremo dos africanos é o Olodumaré, né? Ou também conhecido como Olorum. O Olodumaré seria um deus assim parecido com Brahma na Índia. Seria um deus supremo que é inacessível. Ele é surdo, mudo, cego. Ele não é acessível à humanidade. Ele não toma conhecimento da humanidade. É o Brahma na Índia, né? O Brahma tem o Brahma que é o topo da pirâmide. Aí tem de um lado Shiva e Vishnu. E aí abaixo deles outras divindades. A mesma coisa é na religião africana. Tá entendendo? Tem o Olodumaré e aí ele cria os orixás, que são os deuses de nível mais baixo, né? Que esses deuses é que criam um mundo, né? Abaixo do Olodumaré. Eles criam um mundo e criam o ser humano. Por sinal, os dois principais é o Odudua e o Abatalá. O Odudua, né, aliás, o deus Olodumaré, ele dá uma ordem para que ele crie um mundo. Sendo que o Olodumaré chega ali perto de uma árvore de dendê, é um coco que se faz um óleo, né, quem é do Nordeste conhece bem, né, principalmente na Bahia, né, o coco de dendê, né, dá o azeite de dendê, né, que ali as baianas usam ali na comida culinária, né, típica baiana. É um óleo muito bom, sabe, para cozinhar e tudo mais. Mas ele fura a árvore do dendezeiro e ali sai um líquido. E esse líquido, ele é entorpecente, né? E ele se embriaga com esse líquido e pega no sono. Então vem o outro deus que era invejoso dele, né? O tal do Odudua. O Odudua rouba o saco da criação, que é dado pelo Olodumaré ao Abatalá. Ele rouba esse saco e aí cria a terra, né? Inclusive tem uma história de uma galinha que começa a ciscar e espalhar a terra. E por aí vai. E aí, o que acontece? Quando o Abatalá acorda, ele vai reclamar com o chefão, o Deus Todo-Poderoso Olodumaré, né? E aí o Olodumaré determina a ele outra missão, que é criar os seres humanos, né? Do barro. Exatamente igual ao Deus, né, cristão, o Deus judeu, o Deus dos muçulmanos. Ordena criar o homem do barro, né? Só que ele dá uma ordem, olha, não beba mais daquele líquido daquela árvore, né? Para não se embriagar. Só que o cara já estava viciado, né? O deus Abatalá já estava viciado. E aí vai lá e se embriaga, e o que acontece? Às vezes ele pega no sono e o barro que ele coloca para cozinhar no fogo queima, e aí se torna-se os negros, né? Porque o barro queimou e ficou preto demais. É muito engraçada a história, sabe? E tem outros que ele bebe demais, tira antes do tempo, e aí fica bem branquinho o alvo, são os caucasianos, né? E assim é dado início às diversas raças humanas, porque é o deus Abatalá que está cozinhando embriagado. E por isso, parece uma piada, né? Mas é a história da religião afro, né? Desde o topo dela, né? Aí você vai pegar aqui, vai pegar vários deuses, como eu vou entrar após a Gênesis, aí entra-se os vários orixás. Os orixás são os deuses. Então aí entra, né, Exu, né, Olodum, Iemanjá, bastante interessante a história de Iemanjá, e também tem os deuses que têm suas armas, né, tem um que tem 5 flechas, né, e outro tem 4, 3, 2, 1, o que tem um é o mais poderoso, porque a flecha mais poderosa, uma só, resolve tudo, e por aí vai. E vocês vão ver isso, né, eu vou fazer uma série
sobre isso aqui. Eu só quero uma pergunta de vocês, né? Uma pergunta não, uma resposta de vocês. Eu gostaria de saber se vocês querem que, porque vai ser um vídeo por etapa, vai ser vídeo por etapa. Então eu gostaria de saber de vocês se vocês querem que eu comece pela história do Brasil, da chegada do Deus hebreu nos braços dos jesuítas aqui no Brasil, né? Ou eu já começo na Gênesis, onde é a Gênesis africana, né? Então aí fica na mão de vocês decidirem. E aí eu vou falar Deus por Deus, cada um em cada vídeo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, a Bíblia, que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Também a Bíblia é repleta de fantasias porque é o gibi da criança que não quer crescer. A Bíblia tem cobra que fala, né? Machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, né? Águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e muitas outras fantasias dentro do livro bíblico, inclusive até o homem voa também, sabe? Superman. E a Virgem Mary, né, que casada deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, né, o popstar da Galileia, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha na fantasia, na mentira criada pelos romanos, criada ali, né, quando se forjou a Bíblia no Novo Testamento, para ter ali, dar-se início às cruzadas para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar as pessoas e obrigar a você a ser cristão, né, a você se intrigar da sua família, dos seus amigos, por conta de uma divindade que nunca existiu. Você vai passar uma vida inteira, né, negando, né, a convivência com pessoas que poderia, né, ser muito útil na tua vida, sabe? Mas você virou as costas para eles por conta de uma divindade. Vocês amam mais uma divindade fantasiosa do que a própria humanidade. E isso é pura verdade. Se não fosse isso, a humanidade não estava tão dividida e se matando por conta dessa fantasia toda. E esse Deus vagabundo que nunca desceu para dar as caras para resolver o problema aqui. E você acredita nesses bosta, desses líderes religiosos, pastores e padres, né, que estão podres de rico, quando os caras andam de carrinho blindado, né, mansões, né, cerca elétrica, né, todo um aparato de segurança, e não acredita no livro Bíblia, né, que o Deus dele possa protegê-lo. Porque eles sabem que é mentira. Só você não sabe. Então, pessoal, vamos falar sobre esse crentino que entra aqui no canal. Eu falo sempre. Crente, eu não avisei você no começo, né? É um canal ateísta. Aqui nós falamos a verdade. Não para ofender, aqui não é contra seres humanos. É contra o sistema podre e nojento impregnado na sociedade. Todas as religiões. Mas como disse, mais o cristianismo, porque vive debaixo do jugo dessa porcaria. Já tiraram emprego meu, já fizeram tudo quanto é desgraça. Tiraram família, tiraram emprego, tiraram tudo, né? Mas eu continuo na luta aqui, junto com vocês. Porque para ser ateu, nesta bosta desse país, tem que ser muito macho, tem que ser homem. Enfrentar essa merda cara a cara. Olhar no olho deles e dizer, você está mentindo, pastor, padre, papa. Você sabe que você está mentindo, né? Mas a ovelha não pode ouvir isso. A ovelha tem que vir defender Deus e Jesus, né? Eu até entendo que o padre, papa e pastor defenda. Porque ele está defendendo, sabe o quê? A vida luxuosa dele. O controle sobre as pessoas. Até controlar a tua vida. Até a tua vida com a tua família. Tua vida sexual. Controlar a vida dos teus filhos. Né? E você aplaude. Você bate palma para esses canalhas, quadrilha religiosa de bandidos. Escondidos atrás da Bíblia. Então vou falar aqui de crentinos. Mais um vídeo sobre crentinos que comentam, que entra aqui no meu canal e eu tendo avisado. Né? Mas entra, assiste o vídeo até o final. Aí vem tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, quando não, tentando converter os ateus. Sabe quando você vai conseguir converter ateu? Ô crente Zé Ruela, babaca, burro do caralho. Nunca, seu besta. Vamos lá. Esse cara aqui colocou aqui, ele colocou 1010, né? 1010, não colocou nome, não colocou nada. Claro que é um canal fake, né? Entrou apenas para contestar. Colocou assim: veja o vídeo Sheol, Ciência da Verdade. Depois quero ver se você continua sendo ateu. Cara, o crente não entende. Quando é que vocês vão entender que você se baseando em religião, você nunca vai achar a saída do labirinto? Se você for seguir canais religiosos, se você for seguir a Bíblia para explicar a Bíblia,
Você não vai conseguir provar Deus explicando a Bíblia, você não vai conseguir provar Jesus explicando a Bíblia, Maomé, seja lá qual Deus for. Porque o livro é deles, é como você chegar para vocês, olha, eu vou provar que Shrek existe, aí pega o livro de Shrek. Eu vou provar que Harry Potter existe, aí pega o livro de Harry Potter. Olha aqui, tá vendo que tem uma vassoura que voa? Deixa de ser burro, crente. Esse tipo de canal aqui são canais que pregam o sistema. E a internet tá lotada disso, porque aí dá muito dinheiro. Vê se meu canal tem tantos inscritos. Né? Vê se tem tantos inscritos. Tem não. Mas se eu falasse aqui a favor da religião, teria milhares de seguidores. Estaria ganhando dinheiro, porque essa é a intenção deles. Sempre é extorquir vocês. Né? E tu, babaca, acredita. Aí tu diz aqui, ciência de verdade. Se é ciência de verdade, qual a ciência que vai provar a existência de bosta nenhuma? De Deus algum? Me diz. Tu não vai achar isso nunca na ciência, cara. Sabe? Vocês são tão alienados, cara. Vocês não param nem pra raciocinar, bicho. Vê se alguma bosta de um Deus desse desceu do trono cagão dele alguma vez na Terra. Ele nunca deu nem um comprimido de cibalena. Nem aquele povo do deserto que o criou. Sabe? E aí agora, de pouco tempo pra cá, a ciência se desenvolve, graças ao esforço de ateus, né? Que vão lá na ciência estudar dia e noite para salvar a tua vida, seu babaca. Você vai ver aqui o que os padres diz, pastores, padres, diz sobre a ciência. Os caras proibiam até a vacina. Condenava quem fosse canhoto. A igreja. Olha que atraso a humanidade. O cara era canhoto, era do demônio. Então vamos lá. Aí ele diz, depois quero ver se você vai continuar sendo ateu. Aí é que eu vou ser ateu cada vez mais. Sabe? Porque quando a gente vê babaca como vocês, chorando, churumingando, latindo, sabe? Querendo provar a existência dessa bosta desse teu Deus, né? Aí é que reforça mais nosso ateísmo, né? Ah, mas Deus, né? Existe e pronto. Diga, aqui atrás de mim tem um elefante branco, que só quem vê sou eu. Ele existe. E pronto. Se eu fosse alienado como você, seu babaca. Veja só o que diz a Bíblia, né? Para trazer esse tipo de alienação desse 10-10. Não teve coragem de botar o nome dele, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hebreus 13:17. E aí você fica sujeito, escravo de homens. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher esquizofrênica dizendo que estava ouvindo a voz falava na cabeça dela. Isso é sintoma de esquizofrenia. É o que os crentes têm. Quando fica rodopiando na igreja dizendo que está falando com o espírito pombo em casa, dizendo que sonhou e Deus revelou isso, revelou aquilo. Se bosta de Deus revela nada, não revela nada. Sabe? Nenhuma pessoa desaparecida. Mas vocês são, né? Cabeça dura mesmo, né? Deu um choque térmico ali na banheira fria da igreja e queimou os neurônios. Nada, vazia a cabeça. Veja só, por conta desta ordem aqui da Bíblia, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles em Hebreus 13:17. Veja só o que a porcaria da religião causa por conta disso. Por conta desse livro podre, né? Que vocês seguem. Mesmo sem conhecer, mas seguem. Então diz, em 1954, Jim Jones fundou a sua igreja. Em 1978, seus seguidores cometeram suicídio e Jim Jones foi um mentor da morte de 918 pessoas. Primeiro que ele extorquiu elas tudinho. Quando esse cara morreu aqui, né? Descobriram inúmeros bens, casas que o povo doou tudinho, ele fundou essa comunidade aqui para matar as pessoas. 918 seres humanos que só morreram porque não eram ateus. Porque se fossem, tinham percebido a grande mentira, a grande farsa. E tinham jogado esse cara num calabouço, né? Mas não, o governo apoia, né? Não tributa os templos. Quer isenção de IPTU para bandidos, travestidos de santos, que nunca existiu na humanidade. A única santidade da humanidade é a evolução de pensamento. Saber que o que eu não quero para mim de mal, eu também não quero para você.
O número de ateus nos Estados Unidos se igualou pela primeira vez ao número de católicos e evangélicos. Chupa, crente. Só o Brasil que continua e a África. Mesmo assim, a África ainda é melhor do que o Brasil, que as igrejas lá estão derrubando tudinho. Só em Uganda derrubaram 300, se não me engano foi em Uganda, 300 igrejas da Unibostal, né? Do Edi Placebo, né? Enganador sem vergonha como todos os outros. As religiões, incluindo o cristianismo, são ficções inventadas por governantes e sacerdotes para, né, continuarem no poder. Já falei. Agora vem o Emerson. Emerson escreveu o seguinte: SFD deve ser se fuder, né? Só que ele não colocou S, ele colocou C, mas deve ser se fuder. Se fuder o mundo, o importante é que todos vá pagar para Deus, vão pagar para Deus, né? Para quem segue o povo vai se fuder, né? Mesmo sem dó, mesmo ele coloca tudo. Eu estou narrando aqui o que ele escreveu, mas eu vou tentar traduzir, que é o único jeito de traduzir, né? Não sei se eles escrevem assim com uma pressa de escrever, uma raiva, escreve, engole letras, engole vírgula, engole tudo. Mesmo sem dó na mão de Deus, né? Burro que segue Bíblia errada. E qual é a Bíblia certa, hein, Zé Ruela? Escrita por vagabundo de romano, burro, e escuta o Satanás falando bosta, né? Aqui ele diz que segue Bíblia errada, primeiro chega dizendo para se fuder, né? Quem segue Bíblia errada e que escuta o Satanás falando bosta, né? Eu acho que ele deve estar se referindo a mim, né? Também, né? Falando bosta, não sei. Aí, porque é muito confusa aqui a pergunta dele. A pergunta não, o comentário. Aí, primeiro que Satanás não existe, Satanás é a palavra, o Emerson. Satanás nada mais é do que, né, o acusador. Vamos esperar o fim da terra para os otários que vão se fuder. Ó, vamos esperar o fim da terra. Primeiro que a terra não vai faltar nunca, né? A não ser por um cataclisma, né, universal. Mas outra aqui, o tal do fim do mundo, que eu já mostrei em vídeos que é uma grande farsa, ele seria, para acontecer aqui na terra, seria o paraíso. O paraíso seria aqui na terra, né? Como está em vários textos da Bíblia, né? Ele diz aqui, ó, por exemplo, Jesus diz, ô seu Zé Ruela, ele diz em Marcos 1,15, que olha, diz Jesus, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado, então naquela época já havia chegado o reino de Deus. E era aqui na terra, né? Inclusive se pregava o anticristo naquela época também, né? E nós ateus não podemos ser anticristo porque somos depois, né? Primeiramente isso. E segundo que o anticristo é pregado, né, segundo a própria Bíblia, vem de dentro da própria fantasia religiosa. É alguém que vai, né, revelar a farsa toda, né? E só vai acreditar quando subir. Quando subir, eu acho que para o céu. Não, Deus não brinca. Vamos esperar o fim, porque para Deus vamos esperar eles responder. Vamos esperar o fim, com Deus não se brinca. Claro, a gente tem que deixar Deus brincar só mesmo. Ninguém brinca com Deus, não. Deus é um grande babaca, de um Zé Ruela de bosta. Assim como o espírito pombo cagão tarado, comedor de virgem, né? E o Jesus Cristo boiolinha, né? Que fumava uma erva da porra e falava com as plantas, brigava com planta, andava sobre água e por aí vai. Para os fudidos, na mão dele, né? Satanás mudou a Bíblia na mão de homens. Satanás não mudou nada, rapaz. Tá muito desorientado. Veja só isso. Em 1954, Einstein escreveu em uma carta de próprio punho que a palavra de Deus para mim é uma coleção de lendas horrendas. A expressão da fraqueza humana, né? Todas as religiões são superstições infantis. Falou Albert Einstein, né? Que alguns querem alegar que ele era judeu. Realmente ele nasceu em família judia, mas era ateu, tá? Michelina escreveu: quero dizer que quem te deu a vida é o Senhor. Ou foi o Senhor, mas ela colocou o ar que você respira é Deus que te dá. Você está em pé, é Deus que te deu a vida. Não entendo por que tem pessoas que desacreditam em Deus. Mas é muito fácil, Michelina.
É muito fácil de entender porque não acredita em Deus. É porque ele nunca deu as caras. Ele não existe. São milhares de divindades. É você que não quer descobrir isso. Você tem medo de descobrir isso. Porque você vive preso dentro desse abismo, desta farsa, dessa mentira. E aí você tem medo de pular fora disso. Né? Você diz que Deus quem deu a vida, na realidade foi minha mãe e meu pai. Né? E o ar que você respira, né? Isso aí é a própria natureza. Né? Você está em pé, é Deus que te deu a vida. Eu estou em pé graças aos meus pés. Né? Mas tem muitos que não estão, né? E foi Ele que tirou, né? Até que nasceram, né? Com problemas físicos. E depois ele renega, até porque ele diz dentro da Bíblia, né, o seu Deus fantasioso, diz que conhece a pessoa dentro do ventre da madre, da mãe, né? Eu te formei dentro do ventre da tua mãe. Ele sabe até como você está nascendo. E depois ele discrimina para não entrar na tenda qualquer que tiver qualquer defeito, nariz torto, qualquer besteira, até sarna, né? Perna, braço, né? Membros, né? E por aí vai. Aí você diz que não entende como pessoas, né, que desacreditam em Deus. Eu vou te mostrar aqui por que é tão simples, ô Miquelina, saber por que não acreditamos em Deus. Não somos melhor do que ninguém, não. Mas basta você estudar, basta você observar, basta ter um pingo de inteligência que te foi roubada quando era criança. Você não tem culpa, nem seus pais, nem seus avós. Aqui não é contra seres humanos. É esse sistema podre e perverso que arranca o cérebro das pessoas. Você jamais viu esse Deus aparecer. Ele apenas está na sua cabeça, na sua imaginação. Toda vez que acontece acidente, acontece coisas, né? Vocês ficam apelando para esse Deus. Quando não acontece, vocês se calam. Porque sabem que ele é ineficiente, porque não existe, gente. Olha o que o Papa Leão X diz. O Papa, o pai desta bosta, desse Cristo. Né? O responsável pela criação desse Cristo. Porque os papas são o cara responsável por pregar essa mentira e espalhar essa farsa. Né? Um Deus tão poderoso que não chegou aos outros lados do mundo. Né? Eu me pergunto por que um Deus, né, dono de toda a humanidade, mas inclusive a própria igreja diz que não poderia haver homens do outro lado do mundo. Até porque ela prega que a terra é plana, uma pizza com uma borda de gelo e uma cúpula onde está o trono do pombo cagão, que faz suas cagadas e enche a boca do crente de merda que sai do livro Bíblia. Então veja só. Miquelina, o que diz o Papa Leão X? A fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria uma tolice avisar os incautos de seu engano, de seu erro. Agora fui eu que disse isso? Quem disse esta bosta aqui foi o bosta que escreveu a Bíblia, Novo Testamento. Foram eles que nos concílios de Nicéia principalmente compilaram a Bíblia, escolheram os livros e inventaram o Cristo, Constantino. E ele próprio vem aqui e desmente. Então precisa ser um sábio para entender essa merda toda. Pedro diz o seguinte: caro ateísta, você já viu falar sobre as 5 vias da existência de Deus? Segundo São Tomás de Aquino, segundo São Tomás de Aquino, né, se não viu, recomendo uma aula do professor Carlos não sei de quê. Olha só, eles se baseiam em gente dentro da própria igreja, de um fulano aqui que deve ser um teólogo de merda, não me interessa saber quem é. Quem prega essa bosta, essa mentira, pra mim, não presta. Principalmente teólogo, pastor, que estudou e sabe que é mentira. Sabe, agora não fala a verdade porque vive disso. E aí tu vem aqui me empurrar São Tomás de Aquino, um bosta de um santo dentro da igreja. Tu espera que ele fale o quê, seu babaca? Então eu vou te mostrar umas coisinhas, tá? Depois eu vou mostrar o que diz esse São Tomás de Aquino, para tu ver quem era esse canalha desse São Tomás de Aquino. Veja só. Então eu vou te mostrar o pensamento dos religiosos, né? E depois o pensamento de São Tomás de Aquino. Em 1215, o Papa Inocêncio III, procurando combater práticas consideradas hereges, ordenou que os membros da igreja não fizessem mais trabalhos cirúrgicos. O atraso da igreja para com a ciência, não é? A tarefa então acabou, né, sobrando para fazendeiros que só tinham experiência tratando animais. A igreja proibiu o pouco que sabia, porque sabe quem sabia mais? Era exatamente a igreja, que queimou os livros de estudo, assim como o regime nazista fez,
para voltar à primitividade, o que eles chamam de tradição. A tradição é seguir a religião deles. Isso é a tradição. E aí eles queimam os livros de ciência. Assim como o governo hoje brasileiro do presidente Dentinho, né, amigo do Recruta Zero, quis fazer, né, bloqueando ali as verbas da educação. Lá, um primeiro sintoma de que é praticamente queimar a sabedoria, os livros, como a Igreja Católica fez na Idade Média e como o regime nazista fez. É prática deles, é prática dos religiosos queimar o conhecimento. E aí eles guardam o conhecimento para eles. E aqui os sacerdotes eram quem faziam cirurgia. Mas aí a igreja proibiu. Deixa eles se fuder, manda eles rezar. E aí empurrou para quem? Para fazendeiros que sabiam tratar animais. Imagina quantas pessoas não morreram, né? Nas mãos, né, de fazendeiros, né? Que nem medicina veterinária existia ainda. As parteiras que tentaram de algum jeito para diminuir as dores do parto eram consideradas, bruxas. Eu nasci de parteira. Eram consideradas bruxas. E aí então, qual é a penalidade? Inquisição e morte na fogueira. E muitos foram mortos. E o destino delas era a fogueira da Inquisição. Isso também acontecia com as pessoas que tentavam desenvolver remédios para curar doenças, pois a igreja considerava a manipulação de substâncias uma feitiçaria. Então aquelas pessoas que pegavam um remedinho ali, sua avó, né, um chá de erva cidreira, né, um capim santo, né, eram consideradas bruxas para a igreja, né? Sendo que a própria igreja usava ervas em seus rituais, inclusive o cânhamo, que é a maconha, misturada ao óleo